TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Ó, na minha contabilidade eu vou cobrar mais 7 minutos, tá bem? Mais 7. É. 8 e 7, a gente termina. 6 e 7, né? Bom, o próximo item é o verbo no serviço do passe. O verbo no serviço do passe. Então, é mesmo a sequência daquilo que nós estávamos a falar. Convença-se, porém, de que sua capacidade mediúnica está sendo largamente experimentada. Nós aqui na Terra, muitas vezes, guardamos essa dúvida, né? Estamos a questionar, será que estou a fazer alguma coisa de útil? Será que está valendo a pena do ponto de vista espiritual? A minha tarefa é tão pequenina, não é? É natural seja assim, mas nós temos que ver que a tarefa não é nossa, não é terrestre, ela é espiritual. E aqui o pai está orientando o filho que a tarefa dele está sendo largamente experimentada. A capacidade mediúnica dele estava sendo largamente experimentada. Toda vez que se recolhe com os doentes, olha só, a fim de socorrê-los, por amor, sem qualquer outro propósito que não seja bem fazer, olha que tem uma condicional aí, hein? Toda vez que estamos reunidos com os doentes, para socorrê-los, sem qualquer outro propósito que não seja bem fazer, não é? Porque, infelizmente, há muitos médiuns por aí que estão mais interessados em dinheiro, em fama, em poder. Então, não há espiritualidade superior por trás deles. Porque é necessário estar à disposição da mediunidade única e exclusivamente por amor ao bem-fazer. Aí sim, diz o Neio Lúcio, amigos espirituais lhe utilizam a dedicação para semearem a bondade construtiva. Então, é um trabalho que depende dessa disposição desinteressada e pura de bem fazer, não é? Então, se o médium está desinteressadamente à disposição, os amigos espirituais não lhe faltam. Não lhe faltam. O verbo mobilizado em seu serviço de passes não é seu em mais de 90%. Olha aí a orientação. Naturalmente, após o passe, o pessoal lá do Grupo Espírita, lá do Chico, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fazia também o atendimento fraterno, que é a conversa com os necessitados, os mais necessitados. Participavam dessa conversa o Dr. Rômulo Joviano, a Dona Maria Joviano, meu tio-avô Zeca Machado, anos depois a esposa dele, diversos amigos ali de Pedro Leopoldo, e o Espírito está aqui a dizer que neste momento 90% da conversa vem do mundo espiritual, a inspiração para o auxílio. Agora ele tem um tópico muito interessante que ele chamou de psicoterapia do futuro. Isso está no Colheita do Bem, o livro Colheita do Bem, página 218, e ele diz assim: o serviço é grande e tende a crescer cada vez mais, e todos os núcleos de espiritismo deveriam possuir semelhante célula de aplicação viva de socorro cristão às inquietudes e desilusões, problemas e desarmonias do viajor da Terra.
Olha só, ele está dizendo, todos os centros de espiritismo cristão precisam ter câmara de passe e atendimento fraterno. Isso é uma necessidade, não é? Porque é uma célula de aplicação viva do socorro cristão. É o Evangelho redivivo, não é? A semelhança do cristianismo primitivo, lá do Cristo, na casa do caminho, com os primeiros discípulos e que se tornaram primeiros apóstolos, servindo a toda a gente de Jerusalém, depois mais adiante, não é? Bastaria um pouco de boa vontade misturada ao valor de uma fé positiva e muito serviço restaurador poderia ser levado a efeito, a benefício de milhões. Olha só, basta o quê? Boa vontade e fé positiva. Há que se perguntar, temos tido boa vontade e fé positiva? Porque é isso que basta. Porque o trabalho é deles, não é? Lembra-se que ele disse aqui que o trabalho do passe, na Câmara de Passes e do atendimento fraterno, ele é muito mais amplo do que o trabalho com os encarnados. E basta, às vezes, ali naquele recurso pequenino, naquela sala pequenina, inúmeros espíritos desencarnados estão a ser auxiliados. Não é? Então, se temos boa vontade e fé positiva, e se multiplicarmos essa boa vontade e fé positiva em todos os núcleos do espiritismo cristão, nós podemos atender milhões de criaturas desencarnadas que estão a sofrer justamente na vida espiritual porque não tiveram aqui na Terra nenhuma notícia de que a vida continua. Não se prepararam convenientemente a respeito da reforma interior, do conhecimento mais elevado das questões espirituais. Não se prepararam para conhecer a palavra de Jesus. Muitas vezes frequentaram escolas religiosas apenas atavicamente, comparecendo a uma obrigação social, né? Ah, porque é batizado de alguém, ou porque é casamento de fulano, então eu vou. Mas nem ouve o que o padre está lá a falar, o que o pastor está lá a pregar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. André Luiz mesmo diz que com ele se passou isso. Carlos Chagas, que ele era um grande cientista, mais ligado às questões da ciência, frequentava a Igreja Católica mais por obrigação, mas nunca deu atenção à pregação de valor moral, não é? E justamente por isto, chega no mundo espiritual extremamente necessitado. Pois bem, e olha só, poderia ser levado a efeito a benefício de milhões. E ele ainda continua dizendo, a palavra milhões não se filia ao exagero. Ou seja, podemos sim, é a semente pequenina, não é? É o grão de mostarda, que embora seja o menor grão de todos, pode produzir muito. E assim, cada casa espírita pode sim atender milhões. O passe com o esclarecimento fraternal da Boa Nova é remédio ativo e salvador em todas as situações e nesses serviços que hoje parecem reduzidos ou pequenos, assinalamos preciosa sementeira de importância decisiva na psicoterapia do futuro. Aqui o Espírito está a indicar, né? E o Lúcio está a indicar aos nossos psicólogos e terapeutas que a psicoterapia do futuro terá necessariamente que incorporar aos seus conhecimentos o valor do Evangelho, o valor do bem a fazer, o valor da paz de consciência, da fraternidade, da
solidariedade, do amor fraternal e puro. Agora ele vai falar sobre o operador psíquico. E é muito interessante esta parte, que está em Colheita do Bem, página 222. O operador psíquico. E ele chama o filho. Você age à maneira de um operador psíquico. Diversos benfeitores lhe utilizam a boa vontade e penetram fundo nas almas enfermiças ou obsedadas, ou obcecadas, que nos visitam. A sua palavra é uma espécie de incisão mental. Olha só. E o conteúdo de sua palavra é semelhante ao líquido curativo distribuído em doses justas no mundo íntimo dos beneficiários. Então, muito cuidado devemos ter com a nossa palavra. E, de preferência, devemos ter a palavra evangélica, porque ela é curativa. Ela funciona como um operador psíquico, como um bisturi magnético que psiquicamente vai atuar na mente do desequilibrado, do sofredor, do sobrecarregado, do aflito, como um cirurgião a extirpar, portanto, o cancro que lá está, da tristeza, do desânimo, da revolta, do vício. Então, a palavra evangélica tem valor fundamental. E ele prossegue dizendo, veicular as suas energias conjugadas às nossas. Quer dizer, é um trabalho em conjunto, não é? Nós fazemos o trabalho dos homens terrestres, sempre com esse objetivo de bem fazer, e os espíritos fazem o trabalho maior, que é o trabalho da operação espiritual de limpeza. Na reação do indivíduo, estudamos as possibilidades de cura ou negação, mas, de qualquer modo, há sempre bons amigos seguindo de perto um doente, qualquer que seja, que já possa buscar o socorro em tarefas análogas à nossa. E aqui é muito interessante, porque aqui ele vai começar a falar exatamente isto, que nem todos os doentes vão receber a cura. Porque muitas vezes a doença é o processo da cura. Não é? Então, é por isso que ele diz, eles vão estudar a questão, o caso particular de cada doente e ver se no caso específico de cada qual cabe a cura ou a negação da cura. Lembra-se que André Luiz tem aquele caso que o sujeito foi curado, mas ele voltava ao vício, não é? Até o momento que os espíritos falam, não pode deixar ele sair do hospital não, porque aqui no hospital que ele está seguro de si mesmo. Então, às vezes, a dificuldade é justamente o remédio, porque nós estamos aqui a expiar o nosso passado. Tanto no sentido de reforma do que mal fizemos no passado, quanto também diante de novas provas para testar a nossa disposição verdadeira de melhorar-nos. Agora aqui uma orientação interessante aos passistas. Olha só, que ele vai recomendar não mais do que 10 a 15 passes por sessão. A média de passes não deve exceder de 10 a 15 por noite para cada médium. Não é? Isso em nos referindo ao seu caso de trabalhador ativo. Então tem também uma nota aqui. O Dr. Romulo já era um trabalhador ativo, frequente e assíduo, né, na tarefa lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Portanto, neste caso, ele está recomendando 10 a 15 passes por noite. Isso tem uma razão de ser. Por quê? Isso em nos referindo ao seu caso de trabalhador ativo, que precisa também despender grande cópia de energias magnéticas e mentais no esforço diário.
Então, dependendo da responsabilidade da criatura nas suas tarefas profissionais aqui na Terra, ela já despende muito valor magnético nas atividades aqui da Terra. Por exemplo, um médico que trabalha o dia inteiro no hospital, naturalmente ele já está a despender muita energia, não é? Então tem que ter cuidado com essa questão. Agora, aquele que está reformado, não. É ou não é? Já está com tempo até demais, não é? Não precisa ficar em casa, no sofá, vendo televisão, é ou não é? Este tem energia de sobra. Aqui é muito, muito bonito o que ele vai descrever. O fio luminoso atado ao coração. Isso está também no livro Colheita do Bem, na página 246. As observações nos passes estão muito interessantes. Reputo valiosos os apontamentos tomados, salientando aquele que se reporta ao fio luminoso atado ao seu coração. Em muitas ocasiões, as mais diversas, no serviço magnético, esse fio é posto em uso, aliás, constituído de matéria de suas próprias forças, pois, ligado a nós, é veículo para muitos benefícios imediatos a sofredores encarnados e a obsessores nem bem encarnados, nem bem espiritualizados, que comparecem junto de sua tarefa em grande número. Quer dizer, aqui vamos ver o trabalhador ativo, ao longo da persistência do serviço, não é? Ele vai adquirindo luz. Esse fio luminoso era proveniente do coração do próprio Dr. Rômulo Joviano. Não é? A constância do trabalho no bem gera luz. No caso aqui, a própria luz do médium do Dr. Rômulo Joviano, como passista assíduo, sério, frequente à tarefa, já estava a ser utilizada pelos espíritos benfeitores na assistência espiritual dos desencarnados. E ele chega a dizer, interessante a maneira como ele se refere, né? Sofredores encarnados e obsessores nem bem encarnados e nem bem espiritualizados, que estão no, vamos dizer assim, no limbo, né? Segundo o católico, né? Não está lá, nem lá nem cá, está no meio do caminho. E isso acontece. Em grande número. Acompanhavam o Dr. Rômulo Joviano em grande número. Por quê, gente? Porque assim que se faz luz, a luz atrai. Atrai as sombras, não é? Aqui, vamos supor que estivéssemos nós à noite, numa noite não estrelada, sem lua, aí fora perdidos. E lá ao longe víssemos uma casinha com uma luz. Não seria para lá que nos dirigiríamos? E é assim que se processa na vida espiritual. A casa espírita, então, é um farol no mundo espiritual, a espargir luz para justamente chamar os sofredores, os sobrecarregados, os aflitos, os desequilibrados, os tristes, para serem consolados. Não é? Então temos que ter noção da importância disso tudo para bem fazermos o trabalho na casa espírita. Aí ele vai revelar a existência de uma câmara protetora, que aí muitos poderão pensar assim, mas agora eu vou ter medo de ir ao centro espírita, porque está como um faraó chamando as sombras, é ou não é? Deus me livre, não quero saber. Não é verdade? A gente ri, mas a gente ouve isso nas conversas, não é? Mas olha só, há uma câmara protetora na casa espírita. E o interessante, nós estamos falando de Neio Lúcio. Então, Neio Lúcio, professor Arthur Joviano, não é qualquer espírito. Notem bem que nos romances de Emmanuel, a começado há 2000 anos, 50 anos depois,
Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, um amigo chamou minha atenção disto. O único personagem que Emmanuel elogia é Neio Lúcio, uns 50 anos depois. Os outros, todos os personagens descritos por ele não elogia. Mas, no entanto, Neio Lúcio ele elogia. E olha o que Neio Lúcio está a dizer. Não posso ver ele, Neio Lúcio, no mundo espiritual, que estava ali coordenando no Centro Espírita Luiz Gonzaga a tarefa de Chico Xavier na Terra. Então não estamos a tratar de qualquer espírito. E ele diz, não posso ver toda a estruturação espiritual da Câmara Protetora do Serviço. Fantástico isso, hein? Porque se me é possível identificar os necessitados de ambos os planos, ou seja, ele enxergava os necessitados da Terra, que ali acorriam aos centenas, atrás de Chico Xavier, e também os necessitados do além, desencarnados, que também ali acorriam, naturalmente, também atrás de Chico. Se me é possível identificá-los de ambos os planos que nos visitam, né? Encarnados e desencarnados, não disponho de suficiente visão para perceber o manancial de recursos de cima. Apenas posso declarar que, um tanto ao alto, se forma um núcleo irradiante de grande poder vibratório, constituído por material luminoso, aí depositado pelos companheiros de mais experiência e poder, que nos presidem às atividades. Essa fonte de luz, móvel e brilhante, casa-se às forças que emitimos por nossa vez, nós e outros espíritos de nossa condição. Que maravilha, não é? Então, ele apenas visualiza essa fonte de luz móvel e brilhante que está acima do mundo espiritual, acima dos espíritos da condição de Neio Lúcio e provavelmente de Emmanuel também, porque ele cita aqui outros espíritos de nossa condição. Eles, no mundo espiritual, fazem, portanto, a projeção da sua própria luz, né? A projeção do seu próprio bem a fazer, a projeção do próprio conhecimento que já possuem, e naturalmente, como eu disse aqui, não estamos a tratar de qualquer espírito, estamos a tratar de espíritos extremamente tarimbados no bem, e essa luz que eles emitem se soma à luz, essa força, a essa fonte luminosa que vem de cima, de muito mais acima. Isso tudo, para nós, é uma grande consolação, não é? Agora a questão do passe no ambiente doméstico, porque há doentes que não podem ir ao centro, não é? E comumente, lá em Pedro Leopoldo, como em Uberaba também, não somente os trabalhadores dos centros espíritas fundados por Chico Xavier, como o próprio Chico Xavier ia à casa das pessoas para transmitir o passe. E não tinha hora, não. Várias vezes, por exemplo, 3, 4 horas da manhã, o Chico nos acordava para ir com ele dar passe, né? E assim, as pessoas que estavam à sua volta. E aqui ele vai se referir, no caso, ao sogro do Dr. Rômulo Joviano, o general Aurélio de Amorim, também personagem dos 50 anos depois, e do Renúncia. E ele já a essa altura, já muito idoso, residia ele no Rio de Janeiro, e passava as férias com a filha em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Então passava lá, ele e a esposa, Dona Júlia, passava lá 3, 4 meses, né? Principalmente as férias do verão brasileiro, que engloba o período do Natal e do Ano Novo. E aí o Emmanuel vai dizer
aliás, aqui não é nem o Emmanuel, vai dizer no Deus Conosco, na página 537, uma informação, uma indicação ao general Aurélio. Vai dizer: general, ser-lhe-á muito preciosa a colaboração nos passes, por intermédio de nosso amigo, que lhe é genro e filho do coração, quando possível, em 3 noites, a deitar-se de cada semana. Então, 3 vezes por semana, né? Recomendava Emmanuel que o general recebesse o passe magnético do genro. Mais adiante, no livro Militares no Além, na página 100, um médico da espiritualidade que assinou pelo Chico o nome Dr. Ismael da Rocha, disse: general, os passes em casa condimentados no espírito doméstico do amor que lhe une os descendentes produziram resultados edificantes. Olha aí já é o fruto, não é? Ele recebeu 3 vezes por semana o passe do genro em própria casa, né? 3 noites antes de deitar-se, e depois mais algum tempo um médico da espiritualidade vai dizer que o tratamento foi efetivo. Então o amor em família é essencial também. Produz frutos muito interessantes. Agora ele vai falar sobre o passe à distância. Já é Neio Lúcio, no livro Sementeira de Luz, página 578. Podem e devem ser aplicados sempre que for possível, dispensar-lhe tempo e atenção. Ou seja, o passe à distância pode e deve ser aplicado sempre que possível, e que nós devíamos dispensar-lhe atenção, tempo e atenção. A gente recebe muito na casa espírita o pedido de orações, não é? Então, vamos orientar as pessoas que naquela horário da reunião mediúnica ou da reunião de tratamento espiritual, se ela não pode vir ao centro, que ela pode se concentrar em casa, no seu lar, não é? Guardar-se na oração, lendo uma página edificante, naquele mesmo horário. Por quê? Facilita o intercâmbio, a sintonia, a afinidade. O pensamento dela lá, em casa, no seu lar, vai se conectar aos trabalhadores do centro e aos servidores da mediunidade cá. E isso vai facilitar o atendimento, não é? Não precisa preocupar-se em demasia quanto às fórmulas. Olha só, não tem fórmulas. É oração, meditação, leitura edificante, não é? Não precisa falar com a pessoa: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei. Não. É oração, meditação, uma leitura edificante. Em regra geral, esses serviços devem ser levados a efeito quando solicitados. Aí tem uma questão importante. Não vamos nós a nos colocar na posição de arautos da verdade, não é? Esse serviço só é bem recebido quando solicitados pela própria pessoa, tá bem? E no caso do auxílio magnético à distância, o necessitado, desse modo, concorre com 50% da realização. Olha a importância da própria pessoa querer melhorar-se. Porque se a pessoa não quer, não adianta. Então, ela que tem que buscar. Ela tem que partir dela. É aquela fala do Cristo, não é? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Então, o movimento inicial necessariamente tem que partir da pessoa necessitada. Ela tem que buscar o auxílio da casa espírita. E aí sim, vamos acolhê-la. Porque, do contrário, estamos a perder tempo. Estamos a perder tempo. Será conveniente, pois, entre o auxiliador e o auxiliado,
haja prévia combinação sobre o tempo que gastarão na iniciativa. Então, marcar hora e lugar é essencial, não é? Neste caso, terá você um fenômeno idêntico ao da sintonia dos aparelhos radiofônicos. Entre o emissor e o receptor, estabelece-se a harmonia e o trabalho se realiza. Então, é preciso a sintonia fina, não é? O exemplo do rádio aqui está claro. Cada um de nós vai escolher a rádio que se afinize com o seu próprio sentimento, com o seu próprio gosto, sua própria harmonia. Então, é um trabalho que vai unir receptor e emissor. Quando você, porém, desejar concorrer a benefício de alguém que não pede a colaboração em exame, então aí verifica-se o empreendimento aconselhado no Velho Testamento. Atira o pão na água. Eclesiastes 11:1. Algum dia voltará nas mesmas correntes, dando a ideia da grande misericórdia divina. Nesse campo, o serviço é feito pela metade e as possibilidades são incertas quanto ao tempo. Não importa. Procure auxiliá-lo em silêncio. Não é? Jesus também se refere a essa parte quando ele diz o seguinte: não atires pérolas aos porcos. Não é? Então aí é o que? É a divulgação coletiva. Então, a divulgação da palavra, do ensinamento espírita, na multimídia, não é? Porque tá jogando pão nas águas. Um dia a pessoa vai, naturalmente, prestar atenção naquilo, mas nós não sabemos quando. E nem isso vai nos interessar, porque isso é da ordem divina. Agora, sobre o desdobramento e o socorro aos ausentes. Está em Sementeira de Luz, Neio Lúcio, página 586. Quanto ao serviço de socorro aos ausentes, deixe os nomes dos pacientes junto de você na noite de orações consagradas ao trabalho. Quando for preciso, levaremos você e suas forças no local do serviço algumas vezes. Quando estiver em concentração, nos casos menos importantes, mas nos processos efetivamente sérios, esperamos que o sono conceda ao seu espírito de trabalhador a oportunidade necessária. Então, existe também a possibilidade do atendimento mediúnico por desdobramento espiritual e também o fenômeno do sonambulismo. Agora, isso, naturalmente, ocorre em muito menor grau, muito menor medida, e ocorre com médiums já mais tarimbados, né? No caso, a essa altura, Dr. Rômulo já estava devidamente tarimbado para essa tarefa. Então, o Chico orientava ele, e o pai também, que aquelas pessoas que não podiam ser atendidas no centro espírita, em Pedro Leopoldo, o Chico recebia também muitas cartas de pessoas que ele não conhecia, não é? Cartas que vinham de cidades do Brasil inteiro e até do exterior. E o que ele fazia? Então ele se reunia com o Dr. Rômulo, com o Zeca Machado, ali separava essas cartas. Eu tive a ocasião de verificar isto quando o Chico já morava a Uberaba. E ali no domingo passávamos o dia inteiro nessa tarefa de seleção das cartas, né? Para as quais, então, o Chico mandava uma mensagem, um livro, autografava um livro, né? E neste caso aqui específico, em que tinha o Dr. Rômulo como trabalhador do sonambulismo, do desdobramento espiritual, o pai recomenda que ele levasse esses nomes ao pé da cama antes de recolher-se, e na oração, na medida do possível, então, orava-se pelas pessoas, e assim que ele saísse do corpo, o espírito dele era levado a socorrer
os ausentes. Agora, sobre os novos atendimentos. Está no livro Colheita do Bem, Neio Lúcio, falando na página 223. Você está muito bem inspirado quando se preocupa mais detidamente com os novos em cada semana. Os anteriores estão funcionando sobre os processos naturais de socorro do nosso plano. Creia que há ordem e harmonia em todos os fenômenos. Porque a essa altura a Wanda Joviano já explicou o seguinte, que o pai dela ficava aflito, porque às vezes a pessoa ia a Pedro Leopoldo, ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, participava do passe, estava doente ou estavam com problemas emocionais, ia 1, 2, 3, 10 vezes e depois sumia, né? E ele ficava preocupado com isto. O que aconteceu com fulano ou com ciclana? Ele queria acompanhar se aquelas pessoas estavam efetivamente melhorando. E, ao mesmo tempo, o que acontecia? Essas pessoas iam embora, desapareciam, mas apareciam os novos. Por quê? Porque a necessidade nunca acaba, é ou não é? A necessidade nunca acaba, os sofredores aí estão. E a fila de necessitados é sem fim. Então o pai está aqui, falando ao filho, olha, não se preocupe com aqueles que já foram, porque eles já estão bem e estão sendo tratados por nós. A tarefa espiritual cuida deles. Eles não estão desamparados, correto? E é preciso dar atenção aos novos que estão a chegar. Agora, uma página que eu achei muito curiosa. Muito, deverasmente curiosa. Uma página que diz respeito à coloração das vestimentas. Para mim foi surpresa. E creio que para muitos de vocês também será surpresa. Está no livro Sementeira de Paz, página 183, e foi escrito no dia 4 de junho de 1947, por Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier. E ele diz assim, assistência magnética numa casa maior de espaço. Recordo que um avental branco, com botões igualmente brancos, à maneira do médico operador ou do enfermeiro-chefe, lhe faz falta. Que coisa, hein? Mas isso é providência para quando vocês estiverem numa casa maior, contando com um pouco maior de espaço, o que esperamos para breve. O que aconteceu? Àquela altura, o Centro Espírita Luiz Gonzaga era a casa onde morava o Chico, lá no centro de Pedro Leopoldo. E vocês vão de imaginar que milhares de pessoas do mundo todo, principalmente do Brasil, estavam acorrendo ali para receber as mensagens de Chico, para as orientações de Chico e também o passe, a água fluida, ouvir as palestras. E a casinha pequenina não suportava mais. Até que um benfeitor da cidade de Santos, da Baixada Santista, a essa ocasião, vendo essa situação, ele tinha muitos recursos, não tinha família, e ele então diz ao Chico que ele ia reformar, que o Chico ia se mudar de lá para outra casa. Não é? É a essa altura que o Chico então compra, um pouco antes desse momento, que o Chico compra a casa de Chico Xavier, que nós dirigimos lá em Pedro Leopoldo. Não é? Ele se muda de local, e esse senhor de Santos, que era espírita, que havia sido grande amigo de Maria Máximo, um grande trabalhador do espiritismo no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, vai a Pedro Leopoldo, conhece Chico e faz a reforma integral do centro, derruba, joga a casa abaixo, né? Deita a casa abaixo e constrói um novo prédio do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que lá está até hoje, inaugurado no dia do aniversário do Chico, 2 de abril de 1950.
Interessante que aqui o Neio Lúcio está prevendo que isso vai acontecer, olha só. Ele está em 1947 dizendo: isso é providência para quando vocês estiverem numa casa maior, contando com um pouco maior de espaço, o que esperamos para breve. De certa forma, o Neio Lúcio está a antecipar. E aí ele fala da questão no dia 15 de setembro de 1948, está em Sementeira de Paz, página 327, dizendo: estamos sinceramente satisfeitos. A instituição exigia essa amplificação. Você tem experiência em sustento de rebanhos. Imagine as dificuldades dos amigos desencarnados para alimentar tantas mentes com tanta angústia de espaço. Porque ali era tudo muito pequeno, não é? A partir do momento em que o espaço foi reformado, foi ampliado, ampliou-se a capacidade dos espíritos. Então, a necessidade de espaço não é só do mundo físico, é também do mundo espiritual, não é? Ele está aqui a mostrar que a dificuldade deles é grande para alimentar muitas mentes com tanta angústia de espaço. Há muita gente afirmando que o espaço deixa de existir para quem atravessou as portas do túmulo. Isso, contudo, somente se aproxima da verdade para os raríssimos espíritos que completaram o ciclo de experiências na crosta planetária. Ou seja, não é para nós, espíritos comuns. Nós precisamos de espaço físico, aqui na Terra e no mundo espiritual. Não é? Para nós, entretanto, o espaço ainda é o espaço. Então não tem essa questão que tudo é mental, nada disso. Para nós ainda o espaço, é uma dimensão. Não precisamos de latifúndio para trabalhar. Ainda faz piada, né? Não precisamos de latifúndio para trabalhar, mas necessitamos de lugar. Isso ele diz, então, em setembro de 48. E aqui ele vai falar sobre a necessidade de um espaço reservado para a Câmara de Passes. Olha só, isso está também no Sementeiro de Paz, página 328. É do nosso desejo que haja água corrente e todos os apetrechos necessários ao serviço simples, quais pia, toalhas perfeitamente brancas, inclusive as paredes, exceção dos portais de madeira, em que poderão empregar uma cor repousante, isto é, não demasiadamente viva. E aqui ele vai falar que o vermelho cria raios excitantes, então não é naturalmente recomendado. Vai dizer que o verde proporciona repouso, então o verde é recomendado. E vai dizer que o azul emite calma curativa, então também o azul é recomendado. Já amarelo vivo irradia forças contundentes, então não é recomendado o amarelo vivo. E o escuro tendendo ao negro e ao preto afirmativo produz raios paralisantes. Então, totalmente não recomendado, correto? Cores escuras. Afinal de contas, tudo isso é vibração, é irradiação. A cor também é irradiação, não é? Que os nossos olhos decodificam, interpretando-os pelas cores. Bom, quanto à sala de passes, ele diz, sem novidade. Em Sementeiro de Paz, na mesma página, ele diz, tudo deve ser tão simples quanto possível. A sala não deve apresentar qualquer novidade em matéria de posição para os assistentes. Então não tem posição especial para ninguém, né? A posição para os assistentes é a normal, de todo mundo. Somos constrangidos a contar com uma onda de curiosidade mais destruidora que edificante, e não devemos alimentá-la.
Então, quanto menos coisa tiver na sala de passes, melhor. Porque senão a pessoa que não conhece nada de espiritismo, que não conhece nada de mediunidade, que não conhece nada do serviço em andamento, vai ficar com a curiosidade aguçada, distraindo-se pelo pensamento ao olhar. Mas o que significa isto? Por que será que esta cadeira é diferente? A pessoa fica assim, não é? Por que será que aquele retrato... Quem será aquele homem daquele retrato? E assim sucessivamente. Então, o ideal é que a sala de passe seja a mais simples possível. E agora ele fala sobre suprimento divino, que está no livro Colheita do Bem, página 232. Estou muito satisfeito com os teus trabalhos de amparo aos doentes. Quem ajuda, ajuda-se. E quem dá, recebe. Interessante que nós vamos ver nesses livros que a família Joviano estava sempre às voltas com as doenças normais das famílias. E, no entanto, elas venciam todas as doenças com muita facilidade e sempre o Neio Lúcio a trazer, por ordem de médicos da espiritualidade, recomendações homeopáticas. Então, desde aquela ocasião, a família Joviano, o pai, a mãe e os filhos, e Wanda Joviano até hoje, que ela hoje tem 90 e poucos anos, até hoje somente se trata pela homeopatia. E as receitas vinham através de Chico Xavier, não é? E eles superavam as doenças com facilidade. Mas por quê? Estavam a trabalhar no bem, quem dá, recebe, não é? Quem faz, acaba por também ser auxiliado. O suprimento não atinge aquele que não gasta. E gastar com o bem é candidatar-se a suprimentos divinos. Olha que raciocínio extraordinário, não é? O suprimento não atinge a quem não gasta, aquele que não gasta. O sovina, não é? Não é assim? Está sempre apegado às coisas, não dá coisa alguma, nem tempo, nem coisa alguma, não tem nunca disposição a nada. E o Espírito está aqui a nos dizer. Gastar com o bem é candidatar-se a suprimentos divinos, ou seja, suprimentos inesgotáveis. Se são divinos, são inesgotáveis. Nunca será demais encorajá-lo nos serviços magnéticos de cura. Você não pode esquecer que, doando as próprias forças, a começar de sua administração, até o mínimo serviço da fraternidade em favor dos doentes e necessitados, o seu clima interior difere substancialmente segundo a marcha do tempo. Aqui ele está mostrando ao filho, porque é corrente na família, não é? Naqueles que conviviam, que no início o Dr. Rômulo era muito estrito, muito bravo, muito sério, não é? Mas com o passar dos anos, ali convivendo com Chico Xavier, foi se tornando uma alma cândida, uma alma elevada no sentido do bom trato com as pessoas, né? Que é o que o pai fala com ele, é o clima interior. O clima interior dele foi se modificando, né? Diferindo, portanto, substancialmente dentro da marcha do tempo. Quem dá, recebe sempre, e você está, invariavelmente, sob novos suprimentos, que é o suprimento divino. Você está entesourando uma fortuna. Olha só. Você está entesourando uma fortuna. Isso é muito lindo, né? Certa feita, o Chico vai me contar um caso que um amigo que não era espírita, um jovem empresário de Uberaba, que lidava com gado numa fazenda próxima, havia quebrado, havia perdido o dinheiro e as próprias fazendas aos bancos. E o moço, infelizmente, pouco mais de 40 anos, que ele era muito caridoso, ele dava recurso ao Chico para o Chico distribuir, embora não fosse espírita, mas reconhecia no Chico a ação da caridade, não é? Então esse moço, infelizmente, se suicida. E o Chico fica muito amolado, muito triste,
quando soube da notícia. E orou por ele e se dispôs a ir até o túmulo dele no cemitério de Uberaba. E lá chegando, viu o rapaz, o jovem senhor, apegado ainda aos despojos corporais, se lamentando pela morte prematura que ele próprio provocara. Então ali começou a conversar, o Chico me contou, começou a conversar com ele, não é? Tentando acalmá-lo, tentando trazer bons pensamentos para ele vencer aquela dor. E ele então aí o Chico falou assim: então, Geraldinho, eu aprendi com ele uma coisa extraordinária. O que foi, Chico? Foi o seguinte, que ele me disse assim: Chico, eu aí na Terra achava que eu era dos milionários. Eu achava que eu pertencia à classe dos milionários. Mas aqui no além, já percebendo que a vida continua e já entendendo tudo aquilo que vocês espíritas estudam, cheguei na seguinte conclusão: os verdadeiros milionários na Terra são vocês, espíritas. Porque vocês têm um tesouro à sua disposição que as outras pessoas não têm. E aqui o Neio Lúcio está dizendo ao filho: você está entesourando uma fortuna. Não é? O que será que nós estamos fazendo com esse tesouro? Agora ele vai falar sobre uma máquina de magnetismo curador. Opa. Colheita do Bem, página 41. Você tem lucrado, contudo, extraordinariamente, desde a instalação de sua máquina de magnetismo curador. A sua posição, no fundo, assemelha-se à de um doador de sangue rico e generoso. À medida que distribui, conquista nova e mais preciosa corrente sanguínea, necessitando dar com intensidade para manter-se em equilíbrio justo. Sua renovação fluídica é sensível. Olha só. Então, o médium, aqui está a falar naturalmente do trabalho do passe, mas o médium, isso serve para qualquer modalidade de mediunidade. O médium não pode parar. Porque se ele para, ele se desconecta dessa corrente de suprimento divino, não é? No caso aqui, era a corrente magnética. E ele compara a estrutura psíquica do Dr. Rômulo a uma máquina de magnetismo curador. E como ela estava sempre à disposição do serviço no bem, dando passes e transferindo aconselhamentos benéficos na fraternidade legítima, no atendimento fraterno das pessoas que lá buscavam consolo e informações, eles cada vez mais estava sendo revigorado nessa corrente divina que ele chamou de fluido, renovação fluídica sensível. E aí ele atinge, olha a contabilidade. A gente acha que não, mas os espíritos contabilizam tudo, olha aí. Chega um dia que ele atingiu a marca de 1000 atendimentos do passe. E aí o pai fala, em Colheita do Bem, página 223. Não devo minudenciar fatores, nem apelar para a estatística do lado de cá, porque seria perturbador a espontaneidade da devoção com que se empenha no trabalho. Mas posso adiantar a você que quando a sua realização ultrapassou o número de 1000 doentes, a sua resolução de servir nesse setor foi proclamada e reconhecida por autoridades justas. E somente dessa fase para cá, o seu trabalho mereceu maior atenção e maiores suprimentos. Então, gente, primeiro objetivo nós já sabemos, é atingir 1000 atendimentos. Antes de atingirmos 1000 atendimentos, eles não prestam muita atenção na nossa posição mediúnica. Por quê? Nós temos que provar a que viemos, é ou não é? A partir daí, não. Aí ele mereceu das autoridades justas do mundo espiritual maior atenção.
e maiores suprimentos. Até então, o serviço era uma ação experimental. Olha só. Então, tudo na vida é um progresso, é um degrau após o outro, não é? Até então, era uma atividade experimental. Vamos ver se esse senhor aqui está mesmo disposto a servir ao Cristo. Não é? Agora, se for fazer essa contabilidade para Chico Xavier, hein? Sobe lá em Júpiter esse número, né? Quantas pessoas ele atendeu? Impossível de sabermos. Aqui já falei. Porque você poderia não desejar fixar-se nas responsabilidades dele. Olha o livre-arbítrio aí. A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Eles foram incentivando, não é? Falando com ele que estava a desempenhar um bom serviço, convidando ao auxílio, ao estudo, à frequência, mas dependia dele esse compromisso. Até então era apenas experimental, não é? Por essa altura, pois bem, ele atingiu 1000 atendimentos, então por essa altura, a sua tarefa foi ligada a uma instituição assistencial. Agora foi lá para cima. Subiu a responsabilidade, de onde procedem quase na totalidade os companheiros que colaboram conosco. Quem eram os companheiros que trabalhavam com ele? Neio Lúcio, Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, né? Os espíritos que estavam a escrever para o Chico Xavier. Então, a partir do 1000º atendimento, é que o Dr. Rômulo foi ligado à esfera espiritual, de onde procediam esses espíritos que nós todos reverenciamos como benfeitores do espiritismo e da humanidade. Segundo vemos, tudo está respondido pelo alto, porque programado com firmeza na esfera de vocês. Ou seja, nós temos que ter firmeza aqui na Terra, não é? Aqui uma imagem da Dona Maria Joviano, a essa altura também, final da década de 40. E o Neio Lúcio vai dizer: a própria Maria, tão devotada ao nosso esforço, não deve, por enquanto, distribuir passes, no sentido direto, mantendo-se no trabalho de colaboração, em que seu concurso é invariavelmente precioso. Nesse concurso, ela encontra o serviço necessário à preparação do futuro. Por enquanto, esse é o quadro de nossa tarefa confortadora e feliz. Qual que era a tarefa de Dona Maria? Naturalmente, cuidar de todo o lado de organização da Fazenda Modelo, né? da própria família. E, no caso das mensagens do Chico, era ela quem fazia a datilografia de todas as mensagens recebidas pelo Chico. Né? Então, aqui o sogro está falando: não, deixa a Maria lá, datilografando, e seu trabalho é outro, seu trabalho é o passe. Mesmo porque não podiam deixar a casa sem a Fazenda Modelo sem assistência, né? E aí ele fala também da chegada de novos cooperadores espirituais, na página 222 do Colheita do Bem, e ele diz assim: no plano contínuo da assistência individual, perseveram os amigos mais intimamente associados por afinidade ou por obrigações com os enfermos. Em verdade, você ainda não pode identificar a presença dos seus auxiliares. Isso é uma questão que está afeita a todos os médiuns. Todo mundo quer saber quem que é meu guia espiritual, não é? A gente no centro espírita, a gente recebe: ô Geraldinho, você pode me dizer quem é seu guia? Eu sei lá quem é o guia. É ou não é? E é uma curiosidade tola. Não precisamos disso hoje. Primeiro nós temos que atender 1000 pessoas. Não é? Provar a que viemos. Depois de atender 1000 pessoas, aí sim seremos ligados a alguma equipe espiritual de relevo. E o Chico vai dizer mais ainda. Ele vai dizer, em determinado período, que o centro espírita, quando completa 50 anos de existência ativa e trabalhos consecutivos no bem, aí a proteção espiritual dele ascende.
ele é submetido, então, à direção espiritual de mais acima, mas depois de completar 50 anos de atividades. Vejam vocês que tudo tem uma graduação. E o nosso livre-arbítrio e a nossa decisão de servir está sempre a ser testada, sempre a ser avaliada. E Neil Lewis vai dizer, em verdade, você ainda não pode identificar a presença dos seus auxiliares, mas em cada 50 enfermos, você recebe um cooperador. Quer dizer, não está sozinho. Ele tem um cooperador espiritual para atender a cada 50 enfermos. Enfermeiros volantes, ele chama. Interessante essa informação, né? Enfermeiros volantes. Porque eles vão estar atendendo, naturalmente, aqueles que estão no serviço. Se o Dr. Rômulo para, eles deixam o Dr. Rômulo para lá e vão atender o Zeca Machado, enfim. Estou dando nomes apenas para a gente entender o processo. Salientando-se que, na medida de seu progresso na ação, muitos beneficiários de seu concurso, em transitando para este lado, ou seja, os beneficiários de seu concurso mediúnico, em desencarnando, né, chegando no mundo espiritual, se converterão em seus auxiliares e colaboradores. Pela lei da gratidão, né, do reconhecimento. É aquela história que está numa das cartas, não sei se de Paulo ou de João, agora eu não me lembro, que diz assim, acho que é de Paulo, granjeai amigos, não é? Granjeai amigos. Por quê? Porque nós dependemos dos amigos. Quando precisarmos, os amigos serão a nossa defesa. Por outra, Emmanuel vai dizer, através de Chico, quem age no bem, esta ação no bem é o seu advogado em qualquer parte. Olhem bem, aí ele pula para 10 mil atendimentos. 10 vezes mais. Que beleza, hein? Persistente. E aí o pai vai dizer, na página 435 do Colheita do Bem, se vocês, Maria e Rômulo, já realizaram muito, com quase 10 mil doentes inscritos, particularmente, imaginem o que lhes será possível realizar quando estiverem ambos mais profundamente centralizados na ação. Há um mundo por desbravar e realizar esse aspecto de nossas tarefas, e vocês, tanto quanto eu, sabem que tudo depende do começar e do intensificar. Uma casa de curas com orações e boa vontade, por sustentáculos, nos chama no futuro. Então, já prevendo aí o que se desdobraria depois, com a chegada desse casal no mundo espiritual. Por sinal, Dona Maria Joviano vai desencarnar no ano de 1960 e o Dr. Rômulo no ano de 1970. Não é? Ele ainda sobrevive à esposa 10 anos. Ambos vão desencarnar no Rio de Janeiro, porque a família, ele recebe a promoção em 1952 e vai ser diretor do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, que era então a capital federal brasileira naquela ocasião. Suas experiências magnéticas, as suas forças se consolidam e hoje se projetam com muito mais facilidade do que ontem. Claro, com 10 mil experiências, né, ele já estava na condição de um trabalhador ativo. Campo de simpatia e gratidão, que era o que eu estava a falar. Temos lucrado com sua firmeza no Ministério do Socorro e da Cura, porque o seu campo de simpatia e gratidão está aumentando. Não é aquela história do granjear amigos? É isso que nós precisamos, né? Agora, já imaginou o campo de simpatia e gratidão de Chico Xavier? Transcende o mundo, transcende a terra. É ou não é? Pequenininho, começou como uma semente de mostarda em Pedro Leopoldo, 17 anos de idade, 3º ano primário de estudos, e transformou o mundo, transformou o Brasil, transformou o Espiritismo.
Nós podemos dizer que o Espiritismo era um antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier é outro. Não é? Não se dá para entender a corrente de simpatia, de gratidão em torno desse homem, do trabalho que ele realizou, dos espíritos que ele recebeu, que ele auxiliou, espíritos encarnados e desencarnados, famílias inteiras que sofriam a dor da separação, passaram a trabalhar no bem e guardaram, e guardam até hoje, uma extrema gratidão a este homem. Isso significa, diz Neio Lúcio, acréscimo de poder, porque de fios tênues d'água se forma o grande rio. E o rio deságua no oceano, não é? Aí ele vai falar uma coisa linda, que ele chamou de aqueduto sublime. Sementeiro de Paz, página 155. Felicitamos o Rômulo pelos passes. Sua posição é outra depois de sua procura de recursos na fonte de si mesmo. Cada vez que você busca o benefício, tentando encontrá-lo nas próprias correntes de suas energias, o seu pensamento se eleva muito alto. Olha aí, a busca, não é? A gente tem que buscar lá em cima, colocando-se em comunicação com o suprimento divino. Olha a fé ativa e a boa vontade no serviço. E quando a gente busca lá no alto, nós recebemos. É assim que Jesus nos disse. O suprimento divino. Para a distribuição de águas no mundo, há muitas vezes necessidades de aquedutos. A corrente mental, alçada além, em demanda a mananciais superiores, simboliza aqueduto sublime, através do qual é possível receber recursos para justas necessidades, sempre que merecermos intensificar as bênçãos do alto em torno de nós. Então não existe outra fórmula, minha gente. Se queremos evoluir, se queremos nos espiritualizar, a fórmula é o serviço cristão no bem. Desinteressado e puro, o serviço da fraternidade. Não tem outro caminho. Este é o caminho. Ele vai falar também sobre a questão dos passes, a relação dos passes com as materializações. Alguns de vocês já sabem que o Chico, durante 3 anos, se prestou à mediunidade de materialização, e os espíritos se materializaram durante 3 anos seguidos em Pedro Leopoldo e conversavam com toda a gente que frequentava essas reuniões. Elas se desenvolveram onde hoje é a casa de Chico Xavier e também no Grupo Espírita Meimei. E aqui ele vai dizer a relação das coisas, né? Vocês não poderiam oferecer condições propícias aos trabalhos de materialização, no meio em que atuam, como os nossos irmãos do serviço de materializações não suportariam a carga de vibrações adversas que vocês são compelidos a aceitar no bom desdobramento da tarefa espiritualizante. Aqui isso é porque a família, o Dr. Rômulo e a Dona Maria, queriam participar das reuniões de materialização. E o pai dele, o Neio Lúcio, o professor Arthur, disse que não era recomendável. O trabalho dele era outro, né? Não confundir, então, portanto, as tarefas. Às vezes aparece médium querendo ser tudo ao mesmo tempo. Não dá. Nós temos que ter especialização. Aliás, muitos enganos no movimento espírita partem daí. Que é o médium invejando a mediunidade de outro e querendo ser como o outro. Quando cada um é o mundo em si e deve se concentrar na tarefa que lhe é própria. Se cada um de nós se concentrasse na tarefa que nos é própria, não haveria tanta confusão no meio espírita, não é? O amparo aos obsedados requer clima especial e, sobretudo, de caráter quase público, que é o caso do passe, não é? O passe, a assistência fraterna. E o obsedado é como iceberg. Olha só que imagem. O obsedado é como iceberg, que mostra somente pequena zona de montanha de gelo que o constitui. E nós só vemos aquela pontinha, não é? Não sabemos o que tem para baixo. Vocês veem somente
um homem perturbado. Nós, porém, enxergamos quase sempre atrás dele extensa fileira de mentes desequilibradas. Olha que tristeza. São as obsessões complexas, não é? Para as quais precisamos trabalhar muito. Aqui ele vai falar sobre a aplicação de raios especializados. Está em Colhei Tudo Bem, página 70 e 71. O médium curador por si pode condensar imensa cota de recursos para o socorro aos necessitados e enfermos, de todos os matizes. Os raios magnéticos do médium curador são diversos daqueles que o aparelho de materialização pode emitir, reforçados ou imantados em forças espirituais de nosso plano, novamente mostrando a diferenciação de tarefas. O assunto é novo e pede tempo para solução ampla, atuando na mente, na individualidade constante e determinante do enfermo de qualquer natureza. O médium, de sua condição, ou seja, o médium passista, guarda grande vantagem absoluta sobre qualquer aparelho de energia radiante com base em matéria. Entretanto, para atuar nas comunidades celulares, constituídas, aliás, por milhões de mentes rudimentares, se podemos assim dizer, a aplicação de raios especializados, somente quando se alia ao socorro à mente enfermiça, é de comprovada eficiência e segurança. Olha só, a mente do médium passista ou do médium conversador nas atividades do atendimento fraterno, ela tem mais poder do que os aparelhos aqui da Terra em relação à cura dos corpos. Já imaginaram isso? É por isso que Jesus nos disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque nós temos a semente divina em nós, correto? Se bem aplicarmos no estudo e no trabalho. E aqui ele fala de uma coisa interessante, o doce constrangimento. Quando o doente vem procurar o nosso concurso, não age casualmente. Já se encontra num processo de doce constrangimento, de acordo com méritos ou necessidades que lhe caracterizam a situação. Comumente, chega acompanhado por amigos que se incumbem de todos os serviços da continuidade. Se o paciente é detentor de boa índole e abre o coração e a mente aos benefícios, as suas melhoras ou cura estão garantidas. Olha aí. Então, as melhoras e as curas estão garantidas se e somente se o paciente é detentor de boa índole e abre ele o coração e a mente aos benefícios recebidos. Importantíssimo isso, hein? Na proporção, olha só, as suas melhoras ou cura estão garantidas em qualquer enfermidade na proporção de 50%. 50%. Quer dizer, o paciente concorre com 50% da cura. É por isso que o médico Lourenço Prado, falando através de Chico Xavier, nas reuniões de desobsessão do Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, psicofonicamente, através da fala, essa mensagem está num dos livros, não sei se Vozes do Grande Além, ou Instruções Psicofônicas. Ele, como médico, e também médico na vida espiritual, vai dizer: vós sois médicos de vós mesmos. Nós somos os médicos de nós mesmos, porque nós concorremos com 50% da cura de nossos corpos físicos. Mas, aí tem um mas, se a intolerância, a indiferença ou a teimosia lhes marcam a personalidade, infelizmente é a grande maioria das pessoas, não é? Qualquer vantagem a favor dos interessados é de muito difícil concretização. Porque a maioria de nós, ainda infelizmente, está nessa condição de teimosia, indiferença
e intolerância. Bom, nós já estamos avançando no tempo, né? Infelizmente. Já pode? Está terminando, então. Aqui tem uma questão que eu acho interessante, que ele chama de pré-hospício. Olha só. Pré-hospício. Está no livro Colheita do Bem, página 218. As sessões públicas em Pedro Leopoldo, naturalmente se referindo aí ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, capitaneado por Chico Xavier, equivalem a trabalho assistencial de um grande pré-hospício. Que coisa, hein? Agora que eu estou entendendo. Vocês aí reconhecem os loucos somente quando já atravessaram a faixa sutil do equilíbrio próprio. Mas ignoram a extensa, a esmagadora classe dos doentes imanifestos, dos retardados espirituais, dos desajustados de todos os males, dos obsedados em luta de resistência, dos alienados sem declaração de desequilíbrio, dos neurastênicos disfarçados, das psicoses ocultas, das paixões escondidas, das aflições sopitadas, dos dramas obscuros e anônimos que se nos afiguram portas quase abertas às grandes calamidades sociais e desvarios absolutos ou à descoberta de enfermidades mil com diagnose indevassável por pertencerem claramente aos domínios da alma. Infelizmente, este é o retrato da humanidade terrestre, não é? Um pré-hospício espiritual. Por isso que há muito trabalho a fazer. Não temos tempo a perder, não é? E aqui ele vai dizer sobre o pensamento, que é energia plástica. Como que vamos, então, modificar tudo isso? Pelo pensamento. E ele vai dizer, também, Ney Luz, Sementeira de Paz, página 324. Você não pode imaginar as forças inquietantes e lastimáveis que o pensamento transviado produz. Pensamento é energia plástica. Há pessoas que chegam aos passes, detendo nos órgãos certas formas de armas contundentes. Criam no pensamento armas. Olha só. Rara é a noite em que não tenhamos de extrair um corpo mental cortante do perispírito de numerosos pacientes. Que coisa, hein? Um homem que esbofeteia um outro fere pouco a máscara de carne em comparação com os resíduos de ódio que lança e incorpora no organismo perispiritual do contendor. Sozinhos ali, não poderiam atender a um doente sequer. Quer dizer, se os médiuns terrestres, se nós aqui no Centro Espírita estivéssemos sozinhos, não teríamos condição de atender um paciente sequer. Todo atendimento é feito pela espiritualidade, que é especializada nesse aspecto, de verificar essas lamentáveis ocorrências nos perispíritos das pessoas, dos doentes, e também nos perispíritos dos desencarnados que lá estão. E aqui também ele vai falar da necessidade, às vezes, de se lançar mão de operadores de outras crenças, como, por exemplo, africanos, evangelizadores africanos e índios. Não é? Temos entidades de africanos simpáticos e de índios estudiosos que colaboram conosco no serviço junto à matéria densa. Há espíritos que sabem com maestria os caminhos evangélicos, mas por vezes não atendem aos imperativos de nossa missão. Cada máquina deve possuir o seu operário, e um operário que movimente muitas máquinas ao mesmo tempo não é comum. Compreendo, pois, a importância de especializarmos o maior número possível de servidores
para tarefas sempre mais exigentes, não é? E é por isso, pois, que nas tarefas principalmente desobsessão, há que se lançar mão também dos operadores de condição africana, das religiões afro e também dos índios, segundo ele aqui explica. E Chico sempre teve a respeitar muito toda essa gente, não é? Então não há por que expulsarmos de nossas reuniões esses espíritos, ao contrário, eles estão nos auxiliando. Certa ocasião, até com muita graça, um deles falou assim: então preto velho não pode se manifestar? Mas branco velho pode? Dr. Bezerra, branco velho pode, não é? Doenças de perispírito, entidades acidentadas, casos dolorosos, complicações sem conta por efeito de imantações, são em grande cópia na sua tarefa. Quer dizer, eles são aplicados nessas tarefas específicas. Não é? Aqui ele vai falar sobre a câmara fluídica de socorro, que durante 10 dias foi mantida no lar de uma jovem enferma que foi auxiliada. Durante 10 dias foi construída espiritualmente uma câmara fluídica de socorro, e para que os benefícios transmitidos pelo intermédio do Dr. Rômulo fossem consolidados naturalmente pelo trabalho comum dos interessados. Todavia, retirados os nossos apetrechos, olha só que curioso, depois de uma semana, não é? 10 dias, todavia, retirados os nossos apetrechos de auxílio provisório, quer dizer, na casa da doente, aquele acampamento espiritual de proteção especial foi retirado depois de 10 dias, não é? A falange tenebrosa foi novamente evocada pela doente e pelos seus familiares. Quem está a obsedar quem? Não é? A doente é que era a obsessora desses outros. Então os espíritos não podem fazer o impossível se a pessoa não quer se melhorar, não quer se evoluir, não é? Aqui ele vai falar, eu não vou ler tudo, não, mas vou só contar, que depois dos serviços do passe, o pai, o Nélio Lúcio, dava passes à mão do Dr. Rômulo para que os resíduos espirituais fossem deitados fora. Olha que coisa curiosa. Para que não ficasse com esses resíduos espirituais provenientes das pessoas doentes. Ele recebia, então, o auxílio magnético do Pai, sutil, para perder esses resíduos dos outros. Toda vez que um médium atende aos casos de necessidade espiritual, submerge-se naturalmente no local dessa necessidade. Muito grande é o trabalho dos espíritos auxiliadores que ministram cuidado ao assunto, e é por isso que o serviço das permutas se realiza sem desastres para o que dá. Então, quem está trabalhando no bem, não se preocupe, vai ser auxiliado depois do serviço. Inclusive, quero contar uma coisa. O Chico, nas reuniões mediúnicas, depois de receber os espíritos mais difíceis, os espíritos mais, vamos dizer assim, desviados no bem, na reunião de desobsessão, ele pedia o passe. A reunião terminava, os espíritos sofredores eram atendidos, não somente por ele, mas todos os médiuns psicofônicos que estavam ali a servir na mediunidade de psicofonia. Não era somente ele, certo? Eram 3, 4 doutrinadores para cerca de 8, 10 médiuns. E os espíritos se manifestavam, às vezes, três ao mesmo tempo, em médiuns diferentes, para serem atendidos por doutrinadores diferentes. Eu já assisti a algumas dessas reuniões. E era muito curioso ver a humildade do Chico ao final, porque depois ele, da recepção dos espíritos sofredores, ele então humildemente pediu o passe. Então todos os médiuns recebiam o passe dos chamados médiuns de sustentação na reunião. Aqueles que não tinham a tarefa efetiva de receber os espíritos pela psicofonia, mas que ficavam ali a orar
durante toda a reunião, eram aqueles que iriam ministrar o passe. E depois de que tudo estivesse já acalmado, então Chico recebia o mentor, a palavra final. E vocês podem hoje ouvi-lo, inclusive. Tem o Oceano Vieira Melo, recuperou o áudio de muitas dessas reuniões em Pedro Leopoldo. E também foram todas vertidas em livro Instruções Psicofônicas, da FEB, Vozes do Grande Além, também da FEB, e de nossa edição, Registros Imortais, da Vinha de Luz Editora. Você sabe, diz Neio Luz, que um homem, em se afogando sobre o instinto de arrasar consigo, a mão que busca salvá-lo. Você sabe que um homem, em se afogando, sofre o instinto de arrastar consigo a mão que busca salvá-lo, né? Por isso mesmo é que às vezes o médium sente o impacto, né? O impacto daquelas vibrações negativas do doente, porque é natural que ele se agarre ali pedindo socorro, como aquele que está afogando. Se é quem vai salvá-lo não tem experiência, acaba por afogar-se também, não é? Por isso a necessidade de conhecimento dessas coisas e do estudo. E aqui uma coisa muito importante que ele vai chamar de asepsia fluídica. A mente obsedada pela ideia da doença cultiva os princípios mórbidos no campo mental, com eficiência assombrosa, olha só, com eficiência assombrosa no campo mental, e passa a contagiar o ambiente com naturalidade. Então, muito cuidado com essas pessoas muito negativas, muito ligadas ao desequilíbrio, porque é contagioso. Falará quase sempre de assunto alusível aos seus males orgânicos. Ocupará os pensamentos no caso grave de que se julga vítima, e a mente torna-se, de fato, indiscutivelmente, muito mais enfermiça que o corpo. Mens sana, in corpore sano, não é? A mente tem que estar sã para que o corpo seja sã. Desse modo, o doador dos benefícios toma contato direto com o meio e precisa do socorro dessa natureza. Por isso que o passista ele recebe esse acréscimo de ajuda, de forças. Quando você estiver fora de casa, impossibilitado de recolher-se à oração para essa atividade específica de asepsia fluídica, não se incomode. Farei eu o trabalho, independentemente da obrigação a que me refiro. Muita gente se riria de nós, porque não conhece com generalidade a lei das permutas. Importante isso, né? E onde ficam os elementos que o enfermo emitiu na reunião, não é? Ou na assistência? Para onde vão? Os espíritos os levam? Como que é? E ele explica: quando você ministra o passe, está dando algo e recebendo alguma coisa por sua vez. Os amigos do plano superior, porém, aproximam-se, e quanto mais você der de si mesmo, mais forças concederão a você, impedindo que o elemento inferior seja absorvido por sua organização perispiritual. Os elementos que o enfermo emitiu são queimados por energias de nosso plano. São incinerados, olha só. Que os inutilizam de uma vez. Quando a confiança dos magnetizadores dispensa o auxílio do alto, então ninguém pode prever o que lhes acontecerá no exercício da lei das permutas. Então, olha aí, por isso a necessidade da religião. Então não vemos dizer que magnetismo é simplesmente potencial corporal, que religião é bobagem, que essa história de ligarmos o espiritismo a Jesus não tem nada a ver, como infelizmente há correntes que o dizem. Olha aqui a advertência: se nós não contarmos com a assistência do alto, estamos em grave risco, tendo em vista a lei das permutas. E aqui ele vai falar do sinal de alarme. Estimei sua adesão ao propósito de afastá-lo do círculo de luta mais áspera, na última sexta-feira. O abatimento quase repentino, o mal-estar,
que se fazia em redor de seu clima silencioso representavam um acúmulo de vibrações destrutivas, emitidas na maioria de muito longe. Há um metabolismo de forças mentais como existe um metabolismo de energias físicas. E as energias que procedem de mananciais distanciados são elementos tão vivos quanto as forças que alimentam o corpo, ou perturbam-nos. Inalamos pensamentos, como respiramos o ar, e você sabe que, no bandeirismo da espiritualidade, o trabalhador que se devota é defrontado por situações e problemas difíceis. Sempre que você se sentir com a mente, com a noite, como na noite de quinta-feira para sexta-feira, acredite que nosso sinal de alarme está funcionando. Será necessário trocar o clima mental por algumas horas, respirar noutras essências, buscar outro pão que modifique as paisagens inferiores. Aqui, naturalmente, um momento interiores. Aqui, naturalmente, um momento de vacilação que o Dr. Romulo teve em algum momento, tendo em vista as perseguições que ele sofria no trabalho. A essa altura, ele não queria receber a promoção no Rio de Janeiro, não queria sair de Pedro Leopoldo, porque ele sairia do convívio de Chico, e, naturalmente, muita inveja vinda da cidade do Rio de Janeiro caía sobre ele, porque os companheiros de trabalho se revoltavam. Como assim? Nós querendo nos promover, ele recebendo a promoção e não querendo ir. E aí mandavam vibrações negativas a ele. Olha que coisa. É o único caso que eu conheço de alguém que trabalhou profissionalmente, muito dedicadamente à sua profissão, mas que não quis promoção. E ele não quis por razão óbvia, né? Ao promover-se, ele teria que sair de Pedro Leopoldo e sair do convívio de Chico. Bom, no final, tarefa vitoriosa. Terminamos aqui, né? Felizmente, está lá no Colheita do Bem, página 37. Felizmente, pelo serviço magnético, você tem recebido muito, mais do que possa calcular. Sua tarefa junto aos necessitados e sofredores prossegue vitoriosa, com o auxílio divino. Mais tarde, você verá que estamos no começo. Mais tarde, você verá que estamos no começo. Felicito a você pelo serviço magnético de alívio e cura. Muito tem o Senhor para dar-nos toda vez que bem aplicarmos as dádivas recebidas. A luta é o meio, a experiência é o fim. A ordem de cima é a de marcha. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Queridos companheiros, que dizer depois de tudo que nós ouvimos e que foi exposto e muito bem comentado, e muito bem explicado e vivido, porque aí é que está. Vivido. E eu me recordava todos esses anos em que eu participei de muita coisa, né? E como é bom o trabalho. Nós temos aqui, à segunda e à quarta-feira, a reunião de estudo da modernidade e passe. É muito importante isto. O nosso técnico disse que estava sendo gravado, não é isso? E vamos aconselhar as pessoas que estão interessadas no passe, que dão passe, ou que pretendem entrar nessa tarefa, escutar, porque isto vai para a TV e é só acionar e já pode verificar. Geraldinho, o que é que eu poderia dizer a você? Com muita emoção. Muito obrigado, é pouco. Falava no intervalo, você podia vir para cá
Dividir o tempo com Portugal, porque a escassez é muito grande. E lá naquela região, lá, principalmente Minas, na região dos 3 Bs, qual é? Belo Horizonte, Belém e Berlândia. Isso eu aprendi. Tem de Sobeja. E nós aqui há uma escassez desgraçada. Porque, repara bem, este tem os livros, você tem muita razão. E foi por isso que esta casa tem se esforçado para levar, como o Chico dizia, para levar a mensagem. Só que ele se estava com o pensamento de outra coisa, né? Porque lá não tem, lá está deturpado, é preciso que você vá e leve. Mas nós temos nos esforçado para realmente trazer literatura. E tudo está, os espíritos tudo colocaram nos livros. Né? Por isso, não vamos perder mais tempo. Vocês têm que talvez pagar a condução e ir para vossas casas. Costumamos ter o passe individual. E pela orientação espiritual, em caso como hoje, ele vai ser dado coletivo. Já se encontra aqui Batuíra, por isso. E, portanto, todos nós, a partir deste instante, vamos se ligar ao mundo maior.